Meus irmãos, graças a Deus. Todo espírito no universo é orientado a buscar a sua evolução espiritual com o objetivo principal de se aproximar de Deus Pai Todo-Poderoso, de se colocar em moradas espirituais mais elevadas, onde possa viver sem as pressões mentais das faixas intermediárias, das faixas encarnadas e de outras partes que possam lhe trazer o desconforto de um lugar que não seja totalmente seguro. Quando falamos em termos de segurança, nos referimos a estágios espirituais, a locais espirituais, onde há sempre o confronto entre emoções e sentimentos entre espíritos. Ou seja, nem sempre a divergência se faz pela violência física, nem sempre se faz pela violência verbal. Se faz também pela vibração mental, se faz pela vibração emocional. Para o espírito, isso é agressivo, como se fosse uma agressão física para o encarnado. Então, são orientados os seres, pela espiritualidade maior em todas as partes, a buscarem a sua evolução, a se libertarem de camadas que o coloquem em situações desconfortáveis diante da existência eterna do seu próprio ser. Assim, também nos fala a espiritualidade da dificuldade que o ser tem de mudar-se da sua posição mental, da sua posição emocional, de se transmutar, de se transformar em um ser melhor. São naturezas puras, porém viciadas em comportamentos que o dificultam a se adentrar dentro de uma camada de maior nível de inteligência emocional e mental. Assim nos falam da luta interna do ser quando ele quer evoluir. Mas o que é que lutamos mais? O que é que nos dificulta mais dentro de um campo interno, dentro da nossa individualidade? São práticas, são situações a quais denominamos hábitos, que nos aprisionam, que nos dominam, que nos governam. Você age e pensa e sente na mesma linha vibratória de anos atrás, se você assim analisar, até o momento de hoje. Por que assim? Porque você se condicionou. Nós nos condicionamos pelas informações, pela cultura, pela doutrina, que assim tivemos, a agir e pensar de determinada forma. A pensar que o nosso limite é aquele em que estamos e pensamos e vivemos no nosso dia a dia. Mas vivemos em dois mundos. O externo da qual convivemos com as pessoas e o interno da qual convivemos com nós mesmos e com a espiritualidade, com Deus Pai Todo-Poderoso. Aquilo que passa no seu lado interno, somente você e a espiritualidade maior e Deus sabe o que você faz, o que você pensa, o que você sente. A leitura que se possa fazer pelo lado externo não é suficientemente grandiosa para identificar a natureza do seu ser. Então, mesmo vivendo assim, a parte externa, carregada de hábitos, aprisiona e limita o crescimento da parte interna do nosso próprio espírito, o nosso próprio espírito, assim colocamos. E o que fazer? Como lutar com situações da qual não temos forças para vencer? Mas por que isso? Você é acostumado a pensar e sentir de determinada forma e não consegue pensar e sentir diferente. Por que não pensar com maior dignidade, com maior elevação vibratória, moral, maior integridade dentro do seu ser? Porque podemos desejar, mas não conseguimos pensar porque não nos construímos para pensar. Ou seja, você se constrói para ser. E você é hoje aquilo que você se construiu ao longo da sua vida. E como modificarmos, então? Substituir hábitos. Um hábito novo vence um hábito velho. O hábito velho é difícil de ser vencido sozinho. Então você cria-se um novo hábito. E esse novo hábito, para ser criado, vai ter o conflito e o confrontamento dos hábitos antigos. Você se propõe
Eu não serei mais dessa forma. Vou agir com alegria na minha vida. Vou viver com simpatia. Vou viver com grandeza. Vou viver com convivência pacífica e harmoniosa. Mas como fazer para viver esse seu lado mais fechado, mais bloqueado em seu ego e seus interesses, te dificulta a agir dessa forma? Então você vai criar esse hábito. Criar suas regras para o novo hábito. Levantar de manhã e refazer seus pensamentos, refazer suas emoções, refazer seu conceito de si mesmo, refazer o seu acervo de palavras que você vai usar durante o dia. E durante todos os momentos você vai se rever nos seus conceitos novos. E sucessivamente você faz isso durante todos os dias. E por vários dias, se ser necessário por vários meses, até você se construir novamente. Construir um novo hábito, construir uma nova personalidade, um novo caráter, uma nova natureza. É assim que vamos nos modificar. Você deseja ser, mas a fragilidade humana do seu ser não te deixa ser. Então, lembre-se disso. Se construir, se propor a ser e lutar para ser. É difícil lutar contra a nossa própria natureza humana, porque o ego, o instinto, nos domina. E esse instinto e o ego carregado de hábitos se torna ainda mais forte pelo viciamento, pelo vício das atitudes e pensamentos e emoções repetitivas. Nos orienta, então, os grandes mestres a fazermos conforme foi orientado. O autocombate dentro de si mesmo. Para se fazer uma autoconstrução. Quando se enche um copo com pequenas gotas, parece cansativo e demorado esperar. Mas se você esperar por um mês, o copo vai estar cheio com as pequenas gotas que você deixou cair. Da mesma forma, quando se constrói uma casa, se coloca um tijolo, depois outro, e depois de um tempo se tem um prédio construído. A formação do novo hábito é da mesma forma. Você se impõe uma atitude, se impõe umas palavras novas no seu acervo, se põe o hábito de cumprimentar e de sorrir, o hábito de retribuir sorrisos, o hábito de compreender que o outro é um espírito encarnado, vivendo uma história reencarnatória, assim como você também tem a sua história reencarnatória. Ele tem a batalha interna para lutar, e assim como você também tem uma batalha interna para lutar. Ele vive na mesma geração de reencarnação que você vive, e vão se encontrar nos planos superiores um dia e relembrar as histórias que vocês viveram, os desfavorecimentos entre vocês e os favorecimentos, aquilo que será motivo de arrependimento e remorso e aquilo que será motivo de alegria da lembrança. Então vamos lembrar disso aí, sempre na hora de montarmos as nossas novas regras de formação dos nossos novos hábitos. Como citei o exemplo de se construir uma casa com tijolos, vai ser gradativo. Você não vai mudar de hoje para amanhã pelo simples desejo. Vai ser longo a mudança de um hábito, a construção de uma nova personalidade. Formar uma integridade forte dentro de você mesmo. Quais os padrões para se ter uma personalidade íntegra? Quais os padrões para se expor nas palavras, no olhar, no andar, na postura, a sabedoria do seu espírito? Olhe bem, você carrega uma sabedoria interna, bloqueada, que você mesmo desconhece. Mas quando você começa a cativar dentro de você os tesouros guardados pela sabedoria das longas reencarnações do seu espírito, você se descobre e vê que a alegria se conquista em pequenos atos, em pequenos momentos, em pequenos olhares, em pequenos cumprimentos. E você vê que
A alegria não está dentro do conceito que nós criamos para nós mesmos. Só serei feliz se eu conquistar tal situação material. Só serei feliz, só terei felicidade quando chegar a determinada condição da minha vida. Meu irmão, essa condição nunca vai chegar, porque quando lá chegar, vai ter nova condição imposta pelo seu ego e pelos seus hábitos. Não tem limite. A felicidade é agora, e ela está dentro de você, e será conquistada por você mesmo. Então se proponha a ser feliz. De que forma? O que é motivo para a minha tristeza, pelos meus constrangimentos? Então vou desconectar-me dessa forma, vou arranjar uma forma de viver de forma que eu não tenha que passar por situações de constrangimentos. Vou usar palavras diferentes, vou me calar se for necessário. E assim então, vou me modular para conviver com aqueles que ainda não se modularam. Vou me conviver com aqueles que são agressivos. Talvez não é agressivo nas palavras, mas é agressivo nas vibrações, nos olhares. Então, você se padroniza e externiza a sua felicidade para que o outro se contamine com a sua alegria. E também deseje ser alegre e feliz como você está sendo. E ele vai perceber que você não teve ganhos materiais para ser um novo ser feliz. O que você teve foi ganho interno na sua natureza. Olha, como é grandioso. Como é grandioso. Desculpa, gente, estou guardando. Como é grandioso buscarmos esse tesouro. Como é grandioso para todos nós quando sabemos o caminho que temos que passar. Porque seguir um caminho do qual você não sabe para onde ir, deseja conquistar, mas não sabe a estrada para chegar, é mais complicado. Então, hoje nós sabemos que para ser feliz, basta buscar dentro de você mesmo a sua integridade, o seu próprio conceito, desvencilhar de hábitos antigos, de conceitos antigos e lembrar: você vai ser feliz exalando felicidade e fazendo os outros ao seu redor se contaminarem com a sua alegria. Vai ser feliz e expandir a sua alegria. E o seu meio vai ser irradiado pela sua força. E você vai ver que as retribuições virão pelos olhares. Não virão pelas palavras, porque as pessoas não sabem expressar em palavras aquilo que é valoroso demais dentro do espírito. Ainda não adquiriram palavras e vibrações sonoras suficientemente para expressar aquilo que o espírito sente. Então o olhar expressa, e você vai perceber nos olhares. Ali está a leitura, a comunicação não verbal, mas mais poderosa e verdadeira que todos nós temos. Mas graças a Deus, assim agradecemos ao grande Mestre Superior que nos conduziu mais uma vez em nossa grandiosa jornada de hoje. E agradecemos a todos pela oportunidade que aqui tivemos. Graças a Deus.